Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um encontro do OneLab 2. A gente que gravou essa iniciativa justamente para encurtar a distância entre a teoria e a prática, para trazer conceitos práticos como realmente vem funcionando, para te ajudar a implementar cada vez mais princípios e práticas ágeis. Então, eu estou com duas feras aqui hoje, duas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, que conhecem muito do assunto, têm uma experiência muito incrível para bater esse papo com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Gifone, sou atual CEO do IEP, né? E caso você não conheça o IEP, né, é só olhar aqui na descrição do vídeo, né, o nosso site, você vai conhecer um pouco mais da gente. Né? Mas, de forma geral, a gente é uma empresa que visa democratizar e facilitar o conhecimento em agilidade e liderança, né, com mais diversas soluções, em treinamentos em companies e outras iniciativas também. E a gente está aqui com duas feras para a gente conversar. E antes de a gente falar sobre métricas ágeis, que é o assunto de hoje, eu vou pedir para a Ana e depois o Fernando se apresentar rapidinho para a gente começar esse bate-papo aqui. Bem-vindo, gente. Olá, pessoal. Obrigada, Nicolas, pelo convite, né, para participar desse evento super bacana aí. A gente já vem acompanhando o IEP, eu sei do trabalho bacana que vocês vêm fazendo aí, então sensacional mais essa iniciativa. Muito obrigada mesmo. Pessoal, atualmente eu atuo como consultora em agilidade organizacional, tenho uma experiência aí de mais de 20 anos com projetos de desenvolvimento de software, e um pouquinho mais de 14 anos com metodologias ágeis. Eu tenho trabalhado com a gestão de mudanças organizacionais, conduzindo frentes de transformação ágil, digital e cultural, desenvolvendo também e performando times e líderes, né? Sou professora também da pós-graduação em gestão ágil e sou palestrante, facilitadora de aprendizado, um pouquinho de cada coisa, né, Nick? Principalmente no campo de atuação, agilidade e DevOps. Show de bola, Ana. Fernando, se quiser apresentar um pouco para a galera aí. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Nicolas? Tudo bom, Ana? Muito obrigado pelo convite, Nicolas, primeiramente. Obrigado pela apresentação também. Fico orgulhoso, lisonjeado. Me apresentando, eu trabalho com tecnologia também há bastante tempo, tive um foco na carreira de executivo como TI, fui CTO, atualmente eu trabalho como consultor associado numa empresa chamada Eximia, que presta consultoria focada no corporativo, mas a gente tem alguns clientes menores também. Cheguei a desenvolver muito uma carreira bastante técnica no início da carreira, como desenvolvedor, arquiteto, e tive a grata oportunidade de estudar a parte de inovação, produto fora do país, inclusive no último ano no Vale do Silício, fiz uma imersão junto com os meus sócios na empresa que eu estava, e foi uma oportunidade gigantesca para poder estudar na meca da inovação, da tecnologia, né? Foi uma oportunidade gigantesca. E vamos lá, falar sobre métricas ágeis. Show de bola, gente. Métricas ágeis é um assunto, é uma dúvida que a gente recebe muito aqui. Eu acho que muita gente tem dúvida como que funciona, né? Como que o que eu uso, quais métricas eu posso utilizar. E antes de falar sobre quais métricas utilizar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: métricas, né, para times ágeis e métricas ágeis são importantes? A gente tem que ter? Qual que é a importância de métricas para agilidade? O que vocês acham para a gente começar aqui o nosso bate-papo? Fique à vontade quem quiser responder. Vou começar então, Ana. Nicolas, eu tenho a seguinte visão sobre métricas. Qualquer indicador, e as métricas aqui entram como um indicador, ele é um instrumento de gestão. Mas não só para um gestor, mas também para o próprio time poder mensurar as práticas que eles adotam no dia a dia, se elas estão gerando o resultado esperado. Então, por exemplo, a gente está falando em tecnologia, então eu estou optando, por exemplo, por adotar um teste de unidade como prática de engenharia, eu estou fazendo um refactoring da minha arquitetura, enfim, eu posso estar fazendo uma série de coisas no intuito de melhorar, porém eu tenho que ter formas de avaliar o que aquilo está trazendo de resultado de fato. Isso de fato está conseguindo fazer com que o meu time acelere? Está melhorando a qualidade do que ele entrega? Então, no fim do dia, assim, é a forma da gente conseguir pilotar com instrumento.
sabe? Não ser só no feeling, não ser só na percepção. Então, na minha percepção, assim, métricas entram exatamente para compor esse gap de não deixar que as coisas funcionem só no feeling, sabe? Essa é minha percepção mais geral que eu tenho com métricas. Muito legal o que o Fernando falou, e eu vou aproveitar o gancho, tá? Para poder falar o que eu penso. E o que eu já experimentei desses anos todos trabalhando com times ágeis é que a gente tem uma certa dificuldade de entender sobre métricas porque a gente não sabe o propósito delas. Então, assim, para mim e para as pessoas com as quais eu costumo lidar no dia a dia, a gente já está começando a passar de um nível de consciência um pouquinho maior sobre métricas para que a gente entenda qual a evolução que a gente está tendo no trabalho que a gente está executando. Então, quando se pensa em como eu estou hoje e aonde eu quero alcançar, como que eu vou saber se eu estou atingindo aquilo que eu quero alcançar? Que meu time ou a organização, né, para a qual eu trabalho, quer alcançar. Então, é muito de entender níveis de maturidade de uma área, de um departamento, de uma organização ou até mesmo de um time, e entender a evolução desse time para alcançar um objetivo, né? Então, realmente tem muito a ver com resultados, mas principalmente níveis de maturidade, né? Se eu não medir onde eu estou quando eu estou começando, que momento que eu estou, como que eu vou saber se eu estou crescendo, se eu estou evoluindo, se eu estou produzindo, né? Então, é muito da dicotomia entre eficiência e eficácia, né? Produzir muito, mas produzir o certo. Então, é muito disso, de evolução, tá? E é muito importante, Nick, é muito importante métrica. E Nicolas, né, nessa linha também, eu acho que assim, a falta de métricas, ela acaba criando um cenário fértil para a gente começar a querer medir esforço, sabe? Tipo, o que eu quero dizer com medir esforço? Como a gente não consegue mensurar bem os resultados, porque a gente não está bem instrumentado, a gente começa a querer olhar assim, cara, o cara trabalhou 8 horas por dia, o cara chegou no horário, o cara está com a ferramenta de trabalho dele aberta, o Excel, o Visual Studio está aberto, e isso na prática só significa que você trabalha, não que você entrega. E num ambiente ainda que agora que a gente está com uma home office forçado, né? Quando a gente não tem essa instrumentação, fica todo mundo desesperado, porque assim, cara, será que as pessoas estão trabalhando mesmo? Sabe? Será que as pessoas estão lá? E assim, no final do dia, cara, as pessoas têm que estar entregando. Trabalhando é meio para chegar lá, né? Então, eu acho que a gente também conseguir ter essa instrumentação de métricas faz com que a gente consiga focar nosso objetivo mais no resultado e menos no esforço. Gente, fantástico, excelente resposta. E deixa eu perguntar para vocês uma coisa para a gente ajudar quem está escutando a gente aqui. Quando você está começando um time, ou dependendo do grau de sua maturidade, tem algumas métricas que são melhores que outras? Tem alguma sugestão? Vale a pena começar por essa, começar por aquela? Tem algum exemplo assim? Ou não? É muito situacional? Tem algumas métricas que são boas em boa parte dos contextos ou não? Como que funciona isso? Assim, exemplos? Porque muita gente tem dúvida, né? Legal, assim, entendi que é importante, mas qual métrica eu coloco aqui então? Como que eu dou o primeiro passo? O que vocês acham, assim, nesse contexto? Nick, depende do nível de maturidade do time, tá? Da área, e se eles já trabalham com métricas ou não, se a gente vai ter que fazer uma remodelagem. Mas vamos supor que esse time é novo, a gente acabou de construir um time e a gente quer entender qual é a métrica ideal para ele começar a trabalhar. Eu sempre recomendo para a gente visualizar o fluxo de trabalho desse time, como eles entendem que vão trabalhar, qual o processo de trabalho deles desde a hora que chegou uma iniciativa até a hora que eu entrego essa iniciativa, né, que ela está pronta, dado um critério de pronto aí, né, que o time vai definir. E aí a gente parte de uma premissa de que essas métricas que a gente vai bolar juntos, ela não é para gerar cobrança e comparações destrutivas, tá? Então, não é para uma pessoa pensar que é mais produtiva que a outra e que ela vai ganhar recompensa por isso ou não. Então, a gente tem que sempre pensar nessa premissa antes de bolar qual que é a métrica. Aqui eu recomendo para a gente começar, além de visualizar o trabalho, é entender o tempo que eu demoro para entregar uma iniciativa desde que ela nasce como uma ideia até que ela chegue no cliente. É a primeira. Assim, vamos medir o tempo
do fluxo de valor que nós temos nessa organização para entregar isso para o cliente, tá? Então, é o que a gente chama de lead time, né? O tempo que a iniciativa nasce, mas o lead time, ele tem outras subcategorias. Então, a grosso modo, assim, para a gente começar, eu começaria com o lead time e com a vazão. Quantos itens a gente consegue entregar, quantas iniciativas a gente consegue entregar como time num determinado período de tempo. São as duas que eu entendo são primordiais. Tem muita gente que começa com uma terceira também, que é a WIP, né? Trabalho em progresso, Work in Progress. Eu acho essa difícil para um time novo. Entender qual a quantidade de trabalho que ele consegue administrar ali em andamento. Mas eu começaria pelas duas, tá? Eu até quero ouvir o Fernando, que ele já implementou, né? Algumas também. Quero ver se ele compartilha aí dessa opinião. Nicolas, eu acho que tem um ponto que é bem importante na hora que você separa a pergunta, que é o seguinte, métricas para começar, sabe? Para mim, eu tenho uma visão muito diferente do que é métrica para começar e o que é, talvez, principais métricas. O que eu quero dizer com isso? Existe duas formas da gente trabalhar com os indicadores que eu entendo. A primeira parte são indicadores que falam de fato se a gente alcançou um resultado. Normalmente, quando a gente fala sobre a estratégia de execução, a gente chama esses indicadores de lag measures. Eles falam assim, cara, eu cheguei lá, eu cheguei no objetivo que eu queria, só que eu tenho indicadores que me ajudam a me direcionar se eu estou caminhando na direção correta, sabe? E para começar, a gente tem que olhar para essa segunda parte, que são as lead measures. E aí eu concordo 100% com a sugestão que a Ana fez. Vazão, que é quantos itens eu entrego, throughput, né? Quantos itens eu entrego por um período, e o lead time na ideia de mensurar o meu time to market. Quanto tempo a concepção até aquele item ir para o mercado, está na mão do usuário. Esses dois são simples de trabalhar e ótimo para começar. Agora, empresas realmente ágeis, a gente consegue falar assim, cara, essa empresa é ágil. Eu olho para 3 outras métricas. A primeira dela é com que frequência ela faz a entrega final dela. Em tecnologia, a gente chama de frequência de deploy. Sabe, quantas vezes, por exemplo, na semana, ela consegue colocar esses itens em produção? Desses itens que ela coloca em produção, quantos % ela tem que voltar? Que seria tipo o change fail percentage. Tipo, a quantidade, o percentual que eu tenho falha na hora de entregar em produção. E o terceiro item é, dado que eu tive uma falha, quanto tempo eu demoro para eu me recuperar? Por que esses 3, para mim, eles dizem melhor se você é ágil ou não? Porque é o seguinte, olha só, agilidade, eu estou falando sobre um primeiro aspecto, cara, eu consigo muito rápido entregar para o mercado uma solução e eu consigo fazer isso de maneira constante, sem falhar. Esses caras mostram exatamente isso. Olha, eu entrego o tempo todo, eu falho pouco e quando eu falho, eu corrijo rápido. E um indicador potencializa o outro. Geralmente, quem consegue entregar rápido, quando tem uma falha, é mais fácil corrigir, porque a falha é menor, não é um Big Bang. Eu não fiz uma entrega de 2 anos e agora sabe Deus onde que está esse problema. A chance de eu conseguir recuperar isso mais rápido é muito maior. Então, eu separaria essa pergunta nesses 2 segmentos. Concordo com a visão da Ana, 100%, e acrescento como que a gente mede se o resultado está sendo alcançado. Gente, fantástico, excelente resposta mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nesse processo que vocês tiveram na carreira de estabelecer essas métricas dos times ágeis, teve alguma experiência que vocês, vamos dizer assim, erraram, colocaram uma métrica e gerou um estímulo errado, alguma experiência que vale a pena contar, ou mesmo um cuidado, né? Toma cuidado com essa métrica, às vezes pode gerar um estímulo negativo. Vocês conseguem pensar alguma coisa nesse sentido? Nossa, eu consigo demais, mas é com os erros que a gente aprende mesmo, né? E errando rápido, a gente conserta rápido, é isso que o Fernando falou. Nick, eu só queria fazer um passinho para trás, porque eu acho até importante isso, porque como o Fernando complementou essa visão técnica com a visão de processo, é bom para o pessoal que não está ainda muito, né, na agilidade entender que
que a gente tem 4 dimensões na agilidade, tá, pessoal? Então, a gente tem né, a dimensão de negócios, dimensão de processos, dimensão técnica e a dimensão de pessoas, né? Que aí muitos traduzem como cultura, estratégia e fazem traduções aí. Mas, basicamente, são essas 4 visões que a gente tem que ter. Então, a gente pode ter métrica para todas elas, em times ágeis e organizações ágeis e tudo. O que a gente talvez está focando um pouco mais aqui, processo e técnico, porque isso realmente é algo que trata-se, né, de produtividade, entrega de valor, né, e é mais da camada operacional. Eu acho muito importante o pessoal entender isso para não ficar atrelado só, né, a essa questão. Mas, respondendo a sua pergunta, falhas, olha só, lá no passado, quando eu tive a oportunidade, a primeira vez de trabalhar com agilidade, a gente implementou uma métrica de produtividade do time. E aí, a gente estava calculando a quantidade de horas que as pessoas conseguiam produzir no dia e individualmente. E a gente, com pouco tempo, viu que aquilo não ia funcionar. Para que eu preciso saber quanto de horas uma pessoa produz no dia, sendo que o que ela está entregando talvez não seja o que é o valor para a organização. Então, ela pode estar trabalhando horrores, tendo uma produtividade maravilhosa. Então, a gente media a quantidade de horas por pessoa. E uma pessoa é totalmente diferente da outra. E elas compõem um time. Então, pode ser assim, o Nick tem uma produtividade altíssima, a Ana média e o Fernando alta. E aí, a média deles vai ficar uma produtividade bacana para o time. Então, a gente errou nisso. E a gente corrigiu rápido. A gente corrigiu em uma release, né, que a gente chamava na época uma release de 3 sprints. A gente conseguiu corrigir isso e parou de falhar nisso, porque a gente estava medindo pessoas, e a gente não precisa medir isso, porque o que elas entregam é de valor, né, para a corporação, a gente precisa medir os resultados, né? E uma outra métrica que a gente tentou implementar, isso foi recente numa organização que eu estava apoiando, né, a um time, uma squad, foi que a gente tentou, a todo custo, implementar o lead time breakdown, que é uma métrica de quanto tempo que um item fica numa fase do processo, numa etapa do processo. E as pessoas não estavam entendendo, e por mais que a gente tentasse, as pessoas não estavam vendo valor nisso, e aí a gente tentou, fez gráficos, colocou plugins na ferramenta para tentar, e no final das contas, abortamos. Então, assim, não adianta injetar um elemento estressor no ambiente para um time que não está com a maturidade suficiente para entender aquilo. Foi uma falha, a gente demorou a descobrir essa, não foi rápido, demoramos, ficamos tentando, o Agile Master que estava lá me apoiando, ele tentava, estudava ferramentas, plugins, perdemos tempo. Tivemos um desperdício enorme de tempo e de dinheiro tentando implementar uma métrica que não fazia sentido para aquele time. Eles não queriam avaliar aquilo, né? Então, mais uma vez, escutar, envolver as pessoas para co-criar com a gente. Isso é o melhor que tem para a gente descobrir as melhores métricas, né? A gente pode até entrar com a consultoria, né, Fernando? Sugerindo algo, mas se não for o contexto daquele time, não adianta estressar o sistema para isso. Fantástico. Fernanda, mas usar de maneira efetiva do que colocar indicadores que ficam funcionando só como ruído, né? Exatamente. Exatamente. Fernando, quer trazer alguma experiência ou algum cuidado nesse momento ou contemplados aqui? Vocês estão me ouvindo? Deu uma falhada, mas agora sim. Sim. Estamos sim. Ah, tá. Eu comentei com a Ana que melhor a gente ter poucos indicadores e usar bem eles do que a gente adicionar só ruído na comunicação com coisas sofisticadas que as pessoas não entendem ou simplesmente não olham, ignoram. Perfeito, perfeito. Gente, o nosso tempo... Fernando, desculpa. Acho que mudou um pouco. Não sei se você terminou de falar ou eu te interrompi aqui. Só complementando essa parte de gerar estímulos errados, uma empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ver um fenômeno que foi curioso, que foi o seguinte: eles mediam, um dos indicadores que eles usavam, inclusive, para bonificar
era a quantidade de erros que uma API retornava, né? Quando a gente faz uma requisição numa aplicação, ela retorna um código falando assim, cara, essa requisição foi com sucesso ou foi com falha. E aí tinha um indicador que era o percentual que a sua API estava retornando de falha. E aí o pessoal falou assim, pô, se isso me prejudica, então o que eu vou fazer? Vou retornar sucesso em todas, mesmo quando der falha. Mesmo se tiver um erro na aplicação, ele retornava lá 200 ok, que era o protocolo que fala que deu tudo sucesso. O problema disso é que parece que está tudo bem, mas, na verdade, torna-se mais difícil identificar o problema e aumenta a possibilidade dele impactar mais coisas, sabe? Então, assim, se eu não medir coisas que realmente afetam o resultado, e segundo, métricas, eu acho que a Ana, principalmente pensando na parte de cultura, eu acho que ela vai ter uma visão parecida, que é a seguinte, elas não podem ser analisadas friamente. Tem a variável pessoas, a dimensão pessoas, que é fundamental. Se você começar a olhar para o número e falar assim, quem entrega 10 é melhor que quem entrega 5, simplesmente olhando para esse número, você tem a chance de criar um problema gigantesco dentro da sua empresa, porque as pessoas vão entender assim, então quem é melhor é quem faz o número ficar grande. E aí a subjetividade que existem nessas métricas vão ser manipuladas. A gente tem que... uma das frases que eu sempre falo é, cara, indicador, antes de adotar, a gente tem que evangelizar as pessoas. Tipo, cara, por que ele é assim? Como que a gente vai usar ele no dia a dia, sabe? Porque se a gente se sabotar, ele não serve para nada. Na verdade, eles levam a gente para o caminho errado, né? Sensacional, sensacional. Eu lembrei aqui até de outro caso, eu vou falar rapidinho, tá? Para não tomar muito tempo, mas assim, realmente essa questão de, sabe, fazer muita coisa, achar que é produtivo em algo. Eu tive a oportunidade de gerenciar um time de qualidade de software que o pessoal automatizava os testes depois que fazia o teste manual. E aí eu só percebi depois que eles estavam com comportamento de automatizar só os cenários mais fáceis de automatizar. E aí eles automatizavam os testes e um indicador nosso era, no mínimo, 80% dos testes automáticos passar com sucesso. Eu me lembro exatamente do dia que eu peguei e falei, mas quais os testes automatizados que estão rodando? Né? Então, eram testes que, dos cenários daqueles 80% que ninguém usa. Esquecer da regra de Pareto e não priorizaram os 20% que eram mais importantes. E aí, assim, a gente errou pra caramba, porque a gente gastou muito dinheiro automatizando algo que não deveria ser automatizado. E aí, foi uma métrica, assim, não precisava daquela métrica, né? E estava lá, tudo passando, tudo verdinho, né? Passou tudo com sucesso, métrica ok. Mas é só para que eu lembrei desse caso. Gente, fantástico. Experiências incríveis. E o facilitador, né, é aquela pessoa chata, né? Porque a gente tem que controlar o tempo. E a gente já está aqui no tempo, já extrapolando. Então, eu queria fazer uma última pergunta para os dois, que é o seguinte. Para quem está começando agora, entrando no mundo da agilidade, começando a utilizar, né, quero aplicar métricas ágeis, qual uma dica ou duas, no máximo, vocês têm para essas pessoas? Assim, a gente tentar resumir tudo que a gente falou, de uma forma, foi um papo muito rico. Quais dicas a gente pode dar para essas pessoas nessa aplicação, para quem está querendo se envolver com mais métricas ágeis e com agilidade de forma geral? Não comece por métricas. Não comece por métricas. A Ana chegou até a ventilar isso no início e assim faz todo sentido. Visualizar o trabalho que está sendo feito, você conseguir colocar num quadro todas as suas demandas, um quadro físico ou virtual, todas as suas demandas, tudo que tem para ser feito, tudo que o time já está trabalhando, tudo que o time concluiu. Essas etapas aqui, você definir o que são essas etapas para o trabalho que você entrega. Então, para eu conseguir entregar, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. E simplesmente separar o que é entrega e o que você está trabalhando que, na verdade, é reflexo de um problema. Em tecnologia, um bug, mas qualquer não conformidade, eu tive que voltar ali. Só isso vai te gerar tanto insight de melhoria, de coisa que você está fazendo mal, de coisa que você está subdimensionado, tanta coisa para você melhorar, que já vai trazer muito resultado e vai amadurecer esse time para começar a pensar em métricas. Então, assim, a dica é não comece por métricas. Essa é eu acho que é a principal.
É isso aí, entender o que a gente faz, porque muitas das vezes a gente sabe o que a gente faz, mas a gente nunca botou isso de forma visual. E aí, quando a gente começa a colocar isso de forma transparente para todo mundo, né, seja como time, área, departamento, a gente começa a pôr isso transparente. E aí a gente começa a identificar os gargalos que existem, as fases são mais demoradas, e aí a gente começa a ver que precisa eliminar algum tipo de desperdício, aí a gente começa a identificar, preciso começar a medir isso aqui. Eu preciso provar, e aí, muito importante que o Fernando falou até na fala anterior, que é não analisar friamente. Tem gráficos que a gente não deve mostrar para os nossos stakeholders, não devemos, por favor. Tem uns CFDs da vida que se você mostrar ele friamente, o cara vai pirar. Então, saiba extrair corretamente, saiba interpretar ou levar um dashboard mais claro para ele. E se for começar com métricas, comece pequeno. Comece identificando as pequenas coisas primeiro que faz sentido e não esquecer, pessoal, de fazer o vínculo. Sejam curiosos, façam um vínculo das suas métricas com a estratégia da organização. Porque não faz sentido nenhum você criar uma métrica local, de otimização local, sendo que você não está entregando valor para aquela organização que você está trabalhando. Então, entenda os OKRs da empresa, o BSC, seja qual for a estratégia que a sua organização usa para medir, né, a saúde da operação dela, as estratégias, para você linkar com a sua equipe, porque se não houver esse link você está fazendo muito do mesmo. Então, precisa sim fazer o link, mas comece pequeno, comece pequenininho, valide a sua hipótese, vai fazendo em ciclos pequenos também suas métricas e tendo esses feedbacks aí. Show de bola. Gente, que papo incrível, que pena que a gente tem o tempo limitado, né? A gente tinha a proposta de fazer bate-papos mais curtos mesmo, para facilitar a visualização, né, das pessoas. Então, você que assistiu a gente aqui até o final, muito obrigado por estar com a gente. Fernando, Ana, incrível, muito obrigado mesmo. Quem tiver interesse em conhecer mais, está no nosso site lá no IEP. A gente tem um blog, biblioteca gratuita com vários materiais. Se quer uma coisa mais personalizada, mais profunda, pode me procurar. O Fernando também, a Ana, a gente está super à disposição para ajudar. Então, não deixe de procurar a gente se você sentir a necessidade. Nicolas, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um prazer conhecer a Ana também. Ótimas ideias, ótima troca de experiência. E é isso aí. Abraço, até mais. Também agradeço demais. Fernando, foi um prazer conhecer você. Quero entender mais, conhecer mais do seu trabalho. Quando a gente tiver a oportunidade, vamos conversar. E, pessoal, como o Nick disse, meu LinkedIn, depois, se você quiser passar, Nicolas, pode ficar à vontade. Pessoal, me mandem mensagens por lá. Eu gosto muito de compartilhar. A gente vai conversando. E no que eu puder ajudar, estamos à disposição. Show de bola. Gente, caí aqui, problemas técnicos, não sei nem a hora que eu caí. Mas aí, não sei se você a Ana falou, o Fernando quer concluir alguma coisa para a gente começar aqui? A gente aproveitou e se despediu. Gente, home office acontece isso aqui, um imprevisto. Então, só passando mais uma vez para agradecer Fernando e Ana, falar que está super à disposição. Espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso para você, né, que está começando a aplicar agilidade, que está nessa jornada, na transformação ágil. Boa sorte na aplicação e obrigado por estar com a gente aqui. Um abraço para todo mundo. Abraço, até mais.